Um irmão ou irmã pode ser padrinho de uma criança apresentada na igreja? Moisés Vieira, que é do Instagram, Deus abençoe sua vida, muito obrigado. Ele mandou, na verdade, 2 perguntas, essa é a primeira, né? Sim. E a gente tem visto isso em algumas igrejas, que quando a criança é apresentada, ela ganha padrinhos de oração. Eu não sou a favor não, Daniel, não sou a favor, porque a responsabilidade é da família, é do pai e da mãe. A Bíblia diz, segundo o salmista, que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Eu esqueci o nome da sua esposa. Mariana. O Daniel e a Mariana se uniram. Ali é uma formação de família. Quando é que é a coroação da família? Quando a Mariana disse assim para você: estou grávida, Daniel. Acredito que você se encheu de alegria. E quando você teve a emoção de pegar a sua filha pela primeira vez no colo, aí você viu que a sua família, ela multiplicou-se. Ou seja, o fruto do ventre, o seu galardão, a herança do Senhor foi manifesta na sua mão. Uma semente informe, que você não sabia qual seria a cor dos olhos, como seria a cor do cabelo, ela se materializou e veio na sua mão. E aí, o costume judaico, ao 6º dia, apresentava-se a criança no templo. Jesus foi apresentado no templo, no 8º dia. No 8º dia. E aí, pode ser que eu erre aqui na numeração, mas são questões de dias. Jesus é apresentado, tem Simeão e Ana, que aguardavam em oração a manifestação do Filho de Deus, do Senhor. E aí, a Bíblia não diz que eles foram padrinhos, porque na apresentação da criança no templo era onde se falava o nome da criança a primeira vez, publicamente. Era onde a criança, se fosse menino, era circuncidada, ao 8º dia. E aí, quando você olha e percebe que Jesus é levado ao templo ao 8º dia, é anunciado o seu nome, ele é circuncidado, tem Simeão e Ana que aguardavam essa revelação ser manifesta. Não diz a Bíblia que eles foram padrinhos. Eu até entendo quando uma igreja ela precisa, de repente, unir-se ao casal para poder ceder uma ajuda espiritual, que é, às vezes, a pessoa que está vindo apresentar na igreja, ela não é cristã. Por exemplo, por muito tempo, alguém me perguntava: Paulo, se eu for levar uma criança lá para apresentar, eu falei: tu é crente? Não. Então, para que tu quer apresentar? Você não vai ensinar o seu filho no caminho que deve andar? Pelo contrário, na primeira festinha de família vai molhar a chupeta da criança na cerveja e vai colocar na boca da criança. Então eu não concordo. Até quebrar isso em mim foi muito difícil. Até que eu ouvi um pastor falar assim: você pode estar deixando de evangelizar uma família. Naquela apresentação você pode ganhar uma família para Jesus. E uma vez eu vi isso. A mãe, que não era cristã, o pai, que era de um outro segmento de fé, chegou todo de branco. A avó chegou vestida de baiana na igreja, pelo seu segmento de fé, porque ela era mãe de santo, e foi lá apresentar. E ela ficou assim, deslumbrada com a educação do povo que a recebeu. A importância da igreja ser uma igreja evangelizadora em todos os seus atos. É o que Paulo diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça-se para a glória de Deus. E aí, você vê a igreja hoje colocando padrinhos. A gente vai lembrar o rito católico. Que no rito católico, quando a criança é batizada, ela tem padrinho e tem madrinha, para não se tornar pagã. E a ideia que eu tenho, que a igreja que faz isso, está tentando fazer uma cópia disso que nós rechaçamos. Então se torna incongruente a gente tentar fazer igual se os mais responsáveis por aquela criança são os pais. É verdade. E a questão, o senhor falou bem aí, essa prática é uma prática pagã dos católicos. E aí, todos nós acho que saímos dessa origem, né? Então, todo mundo tem um católico na família, nós já fomos católicos, sendo frequentantes ou não. E eu lembro que a importância dos padrinhos é colocada da seguinte forma: se acontecer alguma coisa com os pais, os padrinhos estão ali assumindo a responsabilidade dos filhos. De repente, é esse sentido que as pessoas querem trazer para o cristianismo. Claro que não... Daniel, eu acho um absurdo, muitas vezes, um pai achar que a escola é quem tem que educar o filho. Tem pais que têm condição e colocam o filho de 8 da manhã até as 5 da tarde no colégio. Eu trabalhei no secretariado de uma escola e vi que tinham pais que eram irresponsabilíssimos
Eles queriam se livrar da criança. Se a mulher não tem capacidade de cuidar de uma criança, que ela não engravide. Se o pai não vai ter paciência com um garoto, que ele não engravide a mulher. Porque a responsabilidade da criação de formar aquele cidadão é dele. Então a psicologia ensina que até os 6, 7 anos de idade, toda a sua formação de caráter e personalidade vem dos pais, porque a criança está como uma esponja, absorvendo tudo e vendo tudo que está acontecendo à sua volta. Então ela sente quando ela é rejeitada. Quantas crianças às vezes ficavam lá na secretaria comigo lá de castigo, e a gente ficava conversando e a gente puxava os assuntos, eram sempre as mesmas coisas. Parece que meu pai não gosta de mim. Parece que ele me colocou aqui na escola porque ele não me quer em casa. Aí imagina a pandemia quando explodiu. Você vai mandar para onde? Para casa dos padrinhos de oração? E o padrinho de oração também tem seus problemas. Às vezes não está nem aguentando orar por ele mesmo e pelos seus problemas vai receber mais um problema. Aí você tem a ideia de que a Igreja Católica ela coloca o padrinho como uma oportunidade de, havendo uma tragédia naquela casa, a criança não fique desamparada. Mas tem avó, tem tio, tem tia, tem primos, tem o tio-avô. Sempre tem alguém da família. A não ser que essa família toda tenha aprendido a não gostar daquela criança, para parar na mão de uma outra pessoa. Mas a responsabilidade continua sendo dos pais. Eu não sou de acordo com essa tal prática pela questão de nós fomos chamados para pregar o evangelho. E aí o pai e a mãe precisam entender a responsabilidade do que é formar um cidadão para as coisas de bem da rua, para ele ser um homem honesto, para ele ser um homem de caráter, para ele ser um homem de personalidade, de responsabilidades, para ele ser alguém que seja considerado uma pessoa boa. Mas também entendo que essa criança, ela precisa ser ensinada do Evangelho de Cristo, ela precisa ser ensinada a orar, precisam ler a Bíblia para ela, precisam colocar o gosto. Eu acho interessante os hebreus, Daniel, que quando eles vão ensinar o alfabeto hebraico para as crianças deles, alguns deles passam mel na folha, porque quando a criança vai brincar, ela vai sentir o doce. Só que as pessoas só sabem falar mal umas das outras, falar mal da igreja. Como é que o filho vai gostar de pastor? Como é que o filho vai gostar de igreja se o pai é um insatisfeito na igreja? E aí a gente tem que criar subterfúgios para que as pessoas venham até o reino ou conheçam o evangelho através dessas práticas, que muitas vezes não são cristãs. E aí eu não sei aonde a igreja vai parar.